Muito boa tarde, caros estudantes. Espero que estejam bem. É sempre um prazer estar aqui desse lado. Quero acreditar que seja também um prazer estar ali nos vossos telemóveis e tablets. Ahm, o mais importante é que a mensagem seja transmitida e a abstração seja efetiva. Bom, na aula transata falou-se, permitam-me a indeterminação do sujeito, sobre as frases nominais e as frases verbais. Hoje, no entanto, falar-se-á sobre as orações coordenadas. Quando falamos de oração, falamos, portanto, de um texto que é redigido e que gira à volta de um verbo com sentido completo. Coordenação tem a ver com união, tem a ver com organização. E esta organização pode ser feita de forma copulativa, de forma adversativa, de forma disjuntiva, de forma conclusiva e de forma explicativa. Quando e como notar que uma coordenação é copulativa, adversativa, disjuntiva, conclusiva ou explicativa? Tem muito a ver com a ideia que se pretende transmitir e com o conector de ligação. Existem conectores copulativo, adversativo, disjuntivo, conclusivo e explicativo. E de forma minuciosa vamos explicar. As orações copulativas nos transmitem uma ideia de adição. Reparem, o sol nasceu, toda a natureza despertou. Nós temos aqui duas orações simples, separadas por um ponto. Reparem, o sol nasceu é uma oração independente, depois temos toda a natureza despertou, outra oração independente. Uniremos as duas orações através desses elementos que nós chamamos de conectores copulativos. O sol nasceu e toda a natureza despertou. Aí já estaríamos diante da oração coordenada copulativa. Acrescentaríamos o i. O sol nasceu e toda a natureza despertou. Bom, depois temos aqui a oração adversativa. Como o próprio termo já diz, adversa significa adverso, uma ideia adversa à primeira. Gosto de louvores, mas prefiro rap. Quando utilizamos essas conjunções, não é, que são conjunções adversativas, fazem com que a frase ou a oração seja adversativa. Pois, parem, gosto de louvores, mas prefiro rap. Mas prefiro rap. Gosto de louvores, porém prefiro rap. Portanto, esse conector ou esses conectores, incluindo as locuções conjuncionais, nos transmitem a ideia de oposição, uma ideia oposta à primeira. Quando nós temos uma conjunção adversativa, a vírgula é obrigatória, portanto seria gosto de louvores, mas prefiro o rap. Esse é um caso particular do professor. Possa ser que lá em casa gostem de louvores ao invés de rap. As orações disjuntivas apresentam-nos a ideia de alternativa. É uma ideia que vem por intermédio de outra. Nós temos uma opção e outra, portanto há uma ideia de alternância clara. E temos aqui os conectores disjuntivos. E temos aqui os exemplos. Reparem, a cura do Covid-19 chegou ou isso não passa de uma mensagem falsa? Portanto, temos aqui um conector disjuntivo ou a cura do Covid-19 chegou ou isso não passa de uma mensagem falsa? Segundo, sairemos de casa, não é? Quer queiramos, quer não. Portanto, há uma ideia aí de disjunção.
Sairemos de casa, quer queiramos, quer não. Apesar do slogan famoso, não saia de casa, sairemos, quer queiramos, quer não. Pois é. Depois temos uma outra frase, o Covid-19 nem o Covid-19 nem avisou que viria, nem que iria. O Covid-19 chegou sem avisar e provavelmente vá sem avisar também. Então são esses os conectores disjuntivos e as frases apresentam a ideia de alternativa. Próximo. Pois, depois disso temos as orações conclusivas. Como o próprio termo diz, as orações conclusivas nos transmitem a ideia de conclusão. E, mais uma vez, os conectores desempenham um papel importantíssimo nisso. São esses os conectores conclusivos. Né? Temos o por isso, por conseguinte, temos o logo e temos o portanto. Bom, o estado de calamidade foi ativado, logo as aulas retomarão no dia 13 de julho. Portanto, claramente vê-se o conector utilizado e é conclusivo. Não é? E podemos colocar o portanto. Pois, o estado de calamidade foi ativado, portanto as aulas retomarão no dia 13 de julho. Para além disso, nós podemos utilizar outros conectores, como se encontram no quadro e tantos outros que vão a essa direção. Bom, sobre as conclusivas, tudo e vamos às explicativas. Orações coordenadas explicativas. As orações explicativas nos transmitem a ideia de explicação. E o responsável ou os responsáveis são os conectores, como nós sabemos, não é? Nesse sentido, não é? Exemplo, tenho tido muito tempo, pois não tenho trabalhado como antes. Em função da situação atual, o trabalho não tem sido como antes. Nós temos trabalhado pouco, entre aspas, não é? O trabalho aqui era no sentido de ir ao colégio, mas o trabalho tem sido à distância e essa é a ideia de explicação. Por que tanto tempo? Porque não se tem trabalhado como antes. Vou embora. Vamos utilizar um outro conector. Vou embora. Cansei de esperar. Vou embora que cansei de esperar. À primeira vista, a ideia que se tem provavelmente não seja de explicação, mas se olharmos ou se virmos bem, perceberemos logo que a ideia aqui é de facto explicativa. Portanto, é uma ideia explicativa. Notem, não podemos confundir orações coordenadas explicativas com as orações subordinadas causais. As subordinadas causais indicam a causa da ocorrência. As explicativas explicam a ocorrência. Portanto, é mais ou menos nesse sentido. Bom, depois disso, já falamos de todas as orações coordenadas.
O aperitivo virá por intermédio do WhatsApp. Façam a tarefa, assistam às aulas e até a próxima oportunidade.